Houve uma perda de conexão. Eu não sei, né? Vamos ver como é que vai ser durante essa noite. Provavelmente não aconteça mais. E às vezes a tecnologia é muito boa, né? Mas às vezes a tecnologia nos prega peças, né? Espero que não percamos. Se perder, eu retorno. Eu retorno na live, tá bom? Ainda nós temos 2 minutinhos. Eu vou deixar a música aí para a gente entrar em sintonia. Boa noite, Pilar. Eu falei que eu ia ver a questão do CD, né? Hoje, Pilar, o CD agora do Moacir também, tem a música Ama que está tocando. Eu não consegui em site ver se tem algum site que venda, mas o que eu consegui, assim, você consegue baixar algumas músicas pelo YouTube, você consegue, tem várias lá. É só entrar com Coral Corina Novelino, você encontra várias músicas lá do Moacir Camargo, tá bom, Pilar? Aí quando nós retornarmos à nossa casa, lá tem na, na casa para vender, certo? Mas vale a pena procurar e baixar algumas coisas. Eu tenho no meu computador também algumas músicas deles que eu consegui baixar. Então eu vou. Já está dando o nosso horário. Eu quero, assim, primeiro agradecer a todos, né, que estão prestigiando aí o nosso Evangelho todas as quintas-feiras, às 19 horas. Lembrando que o nosso Evangelho acontece vários dias da semana, né? É muito interessante que a gente possa estar acompanhando, porque isso, durante esse tempo que a gente está em isolamento social, vai nos fortalecendo, né? Trazendo conhecimento, mas principalmente nos fortalecendo, mantendo os nossos pensamentos aí em sintonia com algo mais elevado, né? Eu, particularmente, eu tenho me sentido muito bem nesses estudos, me faz muita falta, né, não tê-los durante a minha semana. Então, não só nossa casa, mas outras casas, acho que aqui no Brasil, pelo menos, todas as casas espíritas acabaram fechando, né, e era necessidade mesmo. Mas nem por isso a gente vai parar de trabalhar. O trabalho é muito importante e a divulgação da doutrina espírita, o estudo do evangelho também é muito importante. A gente não pode ficar aí parado por meses e meses sem fazer o estudo e sem se abastecer. Boa noite a todos, então. Eu vou convidá-los a fazer a prece para darmos início e aí a gente retoma o evangelho. Tá bom? Vou pôr ainda a musiquinha bem suave lá no fundo. Então, vamos fechar os nossos olhos, entrando em sintonia com o mundo espiritual, convidando nesse momento o Mestre Jesus a estar conosco, reunidos para o estudo do Evangelho. Pedimos também que o mentor espiritual de cada um possa estar ao seu lado, destinando a cada um luzes em forma de uma chuvinha gostosa caindo
sobre a cabeça de cada um, trazendo muita paz e tranquilidade no ambiente do seu lar. Mestre Jesus, que o Evangelho dessa noite possa nos orientar para o nosso dia a dia, que possamos trazer as lições do Evangelho para a nossa intimidade, fazendo as reflexões e nos tornando, Mestre Jesus, melhores a cada dia. Que possamos fazer do seu Evangelho, Mestre, não apenas lições que fiquem no nosso intelecto, mas que sejam lições aplicadas no nosso dia a dia e que possamos exemplificá-las. Mestre Jesus, é com alegria que nos encontramos reunidos para receber as suas lições mais uma vez nessa quinta-feira. Esteja conosco, nos acompanhando, não apenas nesse momento, mas durante toda a noite e durante o nosso sono. Então, nos colocamos agora à disposição para recebermos das esferas superiores aquilo que for necessário para cada um. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, amigos espirituais, por estarem aqui conosco nessa noite. Que assim seja. Então, mais uma noite aí de estudo do nosso capítulo 17 aí, né? Do Sede Perfeitos, que está um capítulo muito bom, né? Para nós refletirmos sobre nós mesmos, sobre as nossas virtudes, né? Que nós estávamos estudando, nos reconhecemos, né? Como um homem de bem que nós queremos chegar, os bons espíritas. E aí, semana passada, nós terminamos de falar sobre a virtude, que era o item 8. Essa semana nós estamos indo para o item 9, que vai tratar sobre superiores e inferiores. Continuam as palavras de François Nicolas Madeleine, que é um cardeal de Morlot, é o mesmo que escreveu o item 8, lá em Paris, 1863, por intermédio dos médicos, né? Então, eu vou ler os 2 primeiros capítulos, depois a gente começa a comentar. Diz assim: a autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creiais que ela seja dada para vos proporcionar o fútil prazer de mandar. Tampouco, segundo acredita falsamente a maior parte dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade ou uma propriedade. Deus, entretanto, tem demonstrado suficientemente que ela não é uma coisa nem outra, já que ele a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode, então, dizer que uma coisa lhe pertence quando pode lhe ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e a retira do mesmo modo. Quem quer que seja depositário da autoridade, independente da extensão que esta seja, desde o senhor sobre o seu escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquecer-se de que é um encarregado de almas e responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, bem como as faltas que esses poderão cometer, os vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação ou de maus exemplos recebidos. Da mesma maneira, recolherá os frutos da sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem na Terra tem uma missão, pequena ou grande. Qualquer que seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, no seu sentido, é fracassar no seu cumprimento.
Então, nós já vimos que hoje a gente vai estar falando sobre a autoridade, né? Falar sobre autoridade não é algo simples, né? Porque o ser mais, que é o nosso exemplo, né? Jesus, o ser que demonstrou que é ter essa autoridade, que é uma autoridade moral, que é o nosso exemplo, Jesus, ele, tudo que ele falou, ele exemplificou. E por ele ter essa autoridade moral, é que ele conseguia tocar a todos, né? Ele conversava desde os sábios da época, os doutores da lei, até os mais simples, era compreendido por todos. Nós, às vezes, confundimos autoridade, então eu vou até definir autoridade aqui, como diz no dicionário. A definição do dicionário é a seguinte: autoridade é direito ou poder de mandar, né? Então, direito ou poder de mandar. E nós confundimos, às vezes, essa autoridade com o autoritarismo. Por quê? Porque como nós carregamos ainda muito forte o orgulho, quando nós somos, quando é designado um cargo de autoridade para nós, e isso, gente, é uma necessidade no planeta Terra, porque todo agrupamento social precisa de uma liderança, né? Isso é natural. Para quê? Para que, por exemplo, numa escola, até na própria casa espírita, na sociedade, né? Numa comunidade, numa cidade, num país, né? A nação precisa de uma liderança, para essa liderança com a finalidade de organizar, de dirigir, de manter a ordem, né? E isso é necessário ainda para nós como lei de sociedade mesmo. Então, a responsabilidade que é ter uma autoridade diante dos seus subalternos. Mas nós, às vezes, nos perdemos, né, com essa autoridade e ficamos fascinados com tudo isso, né? Eu usei até essa palavra mesmo para escrever alguma coisa, eu coloquei fascinado. Nos fascina essa questão da autoridade e, às vezes, a gente age com superioridade falsa, uma falsa superioridade, né? Porque a verdadeira superioridade é a superioridade moral. E às vezes nós temos uma superioridade do orgulho, né? Nos colocamos num pedestal para que o outro nos obedeça. Às vezes numa tirania e numa opressão que não traz benefício nem para ele mesmo, né? Porque a gente tem que pensar que se Deus nos dá autoridade, né? Não autoridade moral, porque a autoridade moral é trabalho contínuo e é mérito. Nós é que vamos tendo como conquista. Agora, essas autoridades no mundo material, que está falando que ele é transitório, que pode ser dado e retirado, então não é nosso, né? Ele é temporário. E como ele é temporário, é, nós podemos ter essa autoridade em vários momentos da nossa existência. E nós temos, dentro do nosso grupo familiar. Ah, eu sou mãe, eu sou pai, então eu tenho uma ascensão sobre aqueles subalternos, né, que são aqueles meus tutelados. E é necessário, porque eu estou ali para educá-los. Dentro do meu ambiente de trabalho, na sociedade, eu posso ter também um cargo de autoridade. E como eu estou exercendo esse cargo de autoridade? Eu exerço com bondade, com cumplicidade, com essa benevolência, compreendendo o outro, ou eu ainda trabalho com tirania, com opressão, a que eu mando, a que eu sou obedecido. E no próprio Evangelho é dito isso, né? Que às vezes no nosso lar eu mando, sou obedecido, mas ali eu sou odiado. Porque como nós temos vários ambientes onde nós estamos nos relacionando, às vezes eu consigo ser um bom chefe, né, dentro da empresa que eu trabalho, então eu tenho uma autoridade muito bacana, compreendo sim os meus subalternos, tenho
sou, assim, eu respeito, vou usar essa palavra, eu respeito o outro, né? É, quando eu chego em casa, eu sou o tirano, né? Tem que me obedecer, tem que ser do meu jeito, porque o meu é melhor. Então, eu não trato com autoridade aqueles que estão sob a minha tutela. Eu uso do autoritarismo, né? Porque às vezes é mais fácil, né? Aí ele me obedece e está tudo muito bom. Aí nós vivemos bem dentro do lar. Não vivemos, né? Porque eu estou desrespeitando o espaço do outro. E aí a gente vai ver que ao longo da história, a história da humanidade, o quanto nós aprendemos dessa maneira, autoridade, né? Se a gente for ver a história, toda a história da humanidade, a gente vai ver quantos tiranos nós não tivemos, né? Quantas opressões, quanta falta de respeito pelo outro. Nós escravizamos pessoas e fomos, né, passando por tudo isso. O que nós estamos ganhando com toda essa trajetória? Nós estamos massageando o nosso ego, massageando o ego e criando orgulho, né? E aí, hoje, com tudo que nós temos de conhecimento, isso já não deve mais fazer parte, né, da nossa sociedade, mas ainda faz. Né? Se nós formos olhar é, ainda na atualidade, o quanto ainda existe a opressão dentro do ambiente de trabalho, dentro das famílias, né? Quem trabalha na área da justiça, quanta violência ainda acontece nas famílias. Por quê? Porque a gente ainda não sabe utilizar dessas virtudes que foi a aula da semana passada, dessas virtudes, para que, através da cobrança dos deveres, né, nós sabemos quais são os nossos deveres e nós já temos virtudes para transformar, através da autoridade, poder alavancar o nosso progresso e o progresso daqueles que estão, eu não digo abaixo, caminhando conosco, ombreando, mas agora eu estou numa posição, lembra que ela é transitória, mas agora eu estou numa posição onde eu exerço uma autoridade perante aquele indivíduo. Quer ver, é bem simples de entender isso, que essa autoridade ela acaba ficando transitória mesmo. No decorrer da nossa existência, então hoje eu sou mãe, né? Mas eu também sou filha. Não chega um determinado momento da nossa existência, então a minha mãe, o meu pai, eles me educaram e eles tinham autoridade, né, para me educar. Quando a gente vai ganhando a fase da idosa, né, da velhice, parece que os papéis vão invertendo, né? Inclusive até né, agora nesse momento que nós estamos vivendo do isolamento social, tem muita piadinha às vezes na internet, né, falando assim: "Ah, a minha mãe quer sair". E eu falo para ela: "Não vai sair". E ela fala assim: "Mas as minhas amigas estão saindo, mas você não é mãe das amigas, né?". Então, era o que ela falava para nós, né? E o papel acaba se revertendo, porque aí nós é que estamos cuidando do idoso. Né? Então, nós temos uma autoridade, mas aquela autoridade do quê? Do cuidar, do servir o outro. Então, quando nós éramos os tutelados, os nossos pais não serviam, porque é isso mesmo. A autoridade é para isso, é para aprender a servir. Nós não sabíamos, nós precisávamos ser educados, então eles nos serviam, né? Então, quando fala do dever, os nossos pais eram devedores. Por quê? Porque eles precisavam nos educar, né? Então, deviam a nós a educação. E agora, com os pais idosos, nós é que devemos, né? Então, vem a autoridade para nós porque nós devemos a eles. Devemos o quê? O respeito, o cuidado na velhice, de cuidar de todas as maneiras, materialmente e também espiritualmente. Então, mesmo que hoje nós estejamos
separados por residências, porque não podemos, mas estamos toda hora ligando, querendo saber sobre eles, né? Então, parece que os papéis se invertem, e invertem mesmo, porque essa autoridade, ela é transitória. Então, qual o poder que nós temos? Esse poder da opressão, esse nós temos que deixar de lado, né? Porque esse a gente já utilizou e muito na nossa existência, em existências anteriores, e fomos angariando, né? Toda essa arrogância, essa postura fria, altiva, ser ameaçador, intransigente, gostar de intimidar o outro. Então, isso já não pode mais fazer parte do nosso cotidiano, né? O desrespeito ao outro. Nós já queremos ser espíritos mansos e pacíficos, né? Ter a mansidão dentro de nós. E quando eu saio em busca disso, de alguma maneira, né? Ou sendo no meu ambiente familiar, ou na sociedade, no meu ambiente de trabalho, na casa espírita, às vezes nós percebemos assim, opa, hoje eu dei conta. Num outro dia, olha, não dei. Quando eu vi, estou sendo intransigente de novo. Então, é passo a passo. Mas lembrando que assim como eu tenho hoje, pode me ser retirado. E aí eu posso ter que, porque mesmo que eu seja chefe, às vezes tem um acima de mim e que eu devo também, né, todo respeito a ele. Então é numa troca, né? Essa questão do convívio social, dos relacionamentos, é sempre uma troca. Nós estamos trocando essas energias. E se tudo acontecesse com muito respeito, seria tudo mais fácil. Mas ainda, para nós, não é sempre que isso acontece, né? E aí eu fui pegar uma questão lá no Livro dos Espíritos, que Kardec faz a seguinte pergunta, é na questão 684 do Livro dos Espíritos, diz assim: que se deve pensar daqueles que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho, fazeres, tarefas, exigências, né? E a resposta é a seguinte: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Né? Então, aí ele está mostrando, a gente falou de lei de sociedade, né? Falando da lei do trabalho. Por isso que nós, na lei de sociedade, nós temos que ter a lei trabalhista. Porque se nós não tivermos uma lei trabalhista, essa questão da autoridade, que não é a autoridade, é o autoritarismo, vai impor uma quantidade de trabalho além, tanto é que nós tivemos revoluções, né? Revoluções por causa disso. Então, hoje, aqui, na nossa sociedade, no Brasil, nós temos leis trabalhistas que nos protegem. É uma necessidade, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Chegará um momento onde nós estivermos em mundos melhores do que esse, e a lei de sociedade não vai precisar mais estabelecer leis trabalhistas, porque eu sei, né? Mesmo eu tendo uma autoridade diante daquele subalterno, eu sei o que é o correto, né? Eu utilizo dessa autoridade para ensinar. Então, Jesus, como pescadores de almas, o que ele fazia? Ele convidou vários para vir com ele num trabalho, né? Que era o trabalho da Boa Nova, de implantar a Boa Nova. Mas ele oprimiu, ele precisou utilizar desse poder, né? Que ele precisava ser obedecido de qualquer maneira. Não, ele foi mostrando como deveria ser feito, com simplicidade, nas suas lições, ele foi exemplificando tudo. Então, é fácil a gente perceber quando nós estamos diante de alguém que já conquistou essa autoridade. Porque essa pessoa, quando ela já conquistou, a gente está na presença de alguém que já tem essa autoridade, nós não nos sentimos diminuídos nem intimidados. Nós nos sentimos acolhidos. Pode ser um chefe, pode ser pai e mãe, pode ser é, um,
até um soberano, né? Dirigente de um país, de uma comunidade. Sim, nós não nos sentimos intimidados. Pelo contrário, nós nos sentimos acolhidos. E aí, quando nós necessitamos de algum conselho, é a essa pessoa que nós procuramos. Por quê? Porque nós temos confiança nessa pessoa. Então, eu já disse lá em evangelhos passados que assim, a escadinha do progresso, ela se dá da seguinte maneira. Então, tem aquele que já progrediu um pouquinho, né? Nesse degrau da superioridade. Ele já subiu um degrauzinho. Mas ele só conseguiu subir esse degrauzinho porque ele serviu a alguém que estava abaixo dele, né? Que ainda não tinha todo o conhecimento que ele tinha, né? Então, ele serviu a alguém que estava abaixo dele. Veja bem, nós, na nossa condição espiritual, nós não poderíamos ter com Jesus. Nós não poderíamos ir a mundos felizes e encontrar com Jesus. O que Jesus fez? Quando viu que a humanidade, aqui do planeta Terra, estava necessitada do conhecimento da lei do amor, ele, na sua bondade e reconhecimento de que nós necessitávamos dele, e com todo o seu amor, ele desce e vem no mundo de provas e expiações. Esse processo para que ele pudesse encarnar nesse mundo de provas e expiações foi um processo doloroso, muito difícil, porque é um espírito de luz para vir ainda no mundo onde existem muitas sombras ainda, muitas trevas. Vir encarnar num corpo denso, onde ele já não precisava mais. Então ele vem num ato de amor mostrar essa autoridade moral que ele tinha. E nós ficamos assim, nossa, ele manda, e aí ele é obedecido, não. Nós ficamos encantados com essa figura que falava e nos dava confiança e coragem. Por isso que ele falava bem-aventurados. Quem eram os bem-aventurados? Né? Os pobres de espírito, os mansos e pacíficos, os aflitos. Por isso que quando ele abria a boca e falava, ele tocava a todos aqueles que estavam necessitados de alguém que os dirigisse. Isso é ter autoridade. Que alguém que organizasse tudo aquilo. Porque eles já tinham alguns conhecimentos, mas totalmente desorganizados. Então ele precisava, ele fez daquilo uma organização. E, inclusive, organização de pensamentos e de sentimentos desalinhados. Até isso ele fazia. Porque quando Maria de Magdala vai ao encontro de Jesus, seus pensamentos estavam num turbilhão. Quando ela chega para conversar, ela compreende o que era aquele amor. Que até então, para ela, era um amor de prazer. Então, fica muito evidente aqui, que nessa lição aqui do Evangelho, o quanto está nos chamando a atenção de que se está sendo dado alguns cargos de autoridade para nós, seja onde for, que nós saibamos utilizar dessa autoridade para fazer o bem ao próximo e a nós mesmos. Porque essa autoridade que nos foi outorgada é para o bem e não para aumentar o nosso orgulho. É isso que nós temos que entender. Quando, de repente, começar a vir aquela questão do orgulho de novo, nós tenhamos que parar e analisar. Por que mesmo que eu tenho essa autoridade? Né? Por que está sendo confiada, porque ainda não é minha, está sendo confiada essa função? E assim como eu tenho hoje, pode me ser tirado. Né? E aquele que é subalterno também, né? De saber entender que é uma via de mão dupla e que todo mundo colabora. Porque na obra divina, todo mundo colabora. Né? Então, não importa, não existe maior nem menor. Isso acho que vocês vão também lembrar do que eu estou
estou falando porque acho que muitos já passaram por isso. Quando nós somos convidados a trabalhar na casa espírita, é, eu vou lembrar de Jaidinha, nossa companheira da casa. Jaidinha fala que quando ela começou a trabalhar, a função dela era apagar e acender a luz durante o trabalho, reunião pública. E ela via as pessoas dando palestra, ela falava assim, né? O trabalho delas era maior, ela achava que o trabalho era maior. E depois, com o tempo, ela também, dando palestras, ela falava assim, hoje eu entendo que não existe trabalho melhor, maior ou menor. Existe o trabalho para mim, né? Então, não é claro que a casa espírita precisa de um presidente, né? Hoje, Viviane presidindo a casa. É necessário uma liderança. Mas, para a Viviane, no caso, a presidente da nossa casa, é dado o trabalho da presidência. Para a outra é dado o trabalho do atendimento fraterno, o trabalho do apagar e acender a luz, de colocar água no copinho, mas todo mundo tem a sua autoridade diante daquele trabalho, desenvolvido com responsabilidade, carinho, atenção e numa vibração onde, se todos estiverem na mesma vibração para um bem comum, todos estão exercendo a sua verdadeira autoridade. Porque a autoridade, ela é exercida corretamente quando ela não tem a intenção de um benefício próprio, e sim de um benefício comum para todos. Né? Então, se todos os governantes do planeta pensassem assim, o nosso progresso como seres humanos seria mais rápido. Mas como, de novo eu vou falar isso, estamos no mundo de provas e expiações, nós ainda estamos aí engatinhando, né? Tropeçamos, caímos, até que um dia nós vamos aprender, né? A ter a autoridade, e aí não vai ser outorgado uma autoridade para nós, vai ser conquista dessa autoridade moral que Jesus nos ensinou. E esse capítulo, né? É, esse capítulo 17, Sede Perfeitos, é isso que ele vem falar. Você está exercitando a autoridade agora material para que um dia você vá de degrau em degrau chegar à autoridade moral. Né? E quando que eu vou ter essa autoridade moral? Quando várias virtudes que já foram exercitadas ao longo de várias existências estiverem num grau mais alto. Né? Aí essa autoridade material e autoridade espiritual começa a ser mostradas as diferenças. Porque a autoridade material é essa, né, do nosso dia a dia, de relacionamento, né? Mas e que ainda está muito longe dessa autoridade espiritual. Porque a material, você é ser vivo. Né? Então, geralmente nessas relações de autoridade material, eu peço, o outro obedece. Eu mando, né, o outro obedece. Já na autoridade moral, né, então, que é a espiritual, aquele que está nessa autoridade, com essa autoridade, é o último a receber. Né? Primeiro são aqueles que estão sob a sua tutela. Ele é o último, porque ele não tem necessidade. Né? Diz que lá no nosso lar, fala do governador do nosso lar. 50 anos trabalhando ininterruptamente. Todos os outros subalternos têm folgas, férias, né? Como muito parecido com o que acontece aqui. Aliás, aqui é parecido com o mundo espiritual, né? É o contrário. E aí, eles 50 anos ininterruptos, sem precisar descansar. E aí André Luiz quer saber, mas como que isso se dá, né? Como que ele consegue trabalhar 50 anos sem parar? Não fica fatigado, enjoado de tudo isso? E aí é explicado, não. Porque com esse trabalho, ele se alimenta de amor. Já tem autoridade moral, né? Então, ele serve a todos, mas ele tem uma autoridade, é o governador do nosso lar. Mas ele, a todo tempo, 50 anos trabalhando, sem folga, servindo a todos aqueles que chegam
e fazem moradia no nosso lar. Então, que a gente possa pensar sobre isso. Semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho mais ainda sobre a questão da autoridade, mas que a gente possa estar refletindo durante toda essa semana como que eu estou fazendo uso dessa autoridade. E como nós estamos no nosso lar, né, nessa época aqui, ficando em casa, que ninguém pode sair, como nós estamos fazendo uso da nossa autoridade com os nossos familiares, né? Que isso é muito importante, né? É, um, uma das fatias da minha existência terrena, né? E ela é uma das fatias mais importantes, a minha família, porque são aqueles espíritos que têm uma longa caminhada comigo, não é só dessa existência, já vieram de outras existências, e nós temos débitos e nós temos créditos com esses espíritos. E se nós temos débitos, nós precisamos reparar algumas coisas. Então, que seja um momento agora, em que estamos todos juntos, né, meio na marra, mas nada é por acaso. Né? E como dizia Maria, tudo passa. E tudo passa mesmo. Daqui a pouco, nós voltamos, não digo para aquele mesmo momento lá de meses atrás. Espero que nós tenhamos que voltar de outra maneira, já estejamos um pouquinho mais, é, já tenha caminhado alguns passos, né? E que a nossa vida possa mudar um pouquinho. Mas, a partir do momento que a gente volta para o nosso cotidiano, que a gente não esqueça, né? Da importância da nossa família e não esqueça dos momentos que nós tivemos, né? Porque realmente tudo passa, inclusive as oportunidades, elas passam. Então, se está sendo nos confiada agora essa oportunidade, que nós saibamos utilizá-la para o nosso aprimoramento e para o aprimoramento espiritual daqueles que caminham conosco, ok? Então, eu vou deixar vocês com essas reflexões, é o que eu tenho feito dessa autoridade dentro dos meios onde eu convivo. E a semana que vem nós estaremos falando ainda esse mesmo tema, certo? Com mais reflexões para nós fazermos. Então, eu vou, nesse momento, convidar a todos para fazermos as nossas vibrações e preces, né? Vou deixar uma musiquinha aqui. Então, vamos lá. Vamos elevando os nossos pensamentos, convidando a todos os amigos da espiritualidade amiga a estarem conosco, enviando a todos nós vibrações de luz, paz e harmonia, que possamos receber essas vibrações, que possa recompor corpo físico e perispiritual. Pedimos também, Mestre Jesus, que essas vibrações se estendam a todos os nossos entes queridos, que conosco comungam no mesmo espaço, no nosso lar. Que todos recebam agora essas vibrações em forma de luz, num verde, trazendo equilíbrio, serenidade e paz. Que nós, como família, possamos caminhar, ombreando, respeitando cada um daqueles que conosco
trilham nessa jornada. Que saibamos, Mestre Jesus, conduzir espíritos que estão sob a nossa tutela, mas que saibamos conduzir com amor, com sinceridade. Mestre Jesus, dai-nos sempre instruções através do seu Evangelho, para que saibamos conduzir a nossa existência pautados no bem e na caridade. Orienta-nos sempre, Mestre, nessa jornada de luz, de paz. E agora, Mestre Jesus, nós vos pedimos que possa envolver a todos desse planeta Terra, envolver a todos os dirigentes, que nesse momento eles recebam do Mestre Jesus muita luz, abrindo a sua consciência para que possam, através de sua autoridade, olhar para o próximo e que suas ações sejam voltadas sempre para o bem comum, para o bem da humanidade. Mestre Jesus, nós vos pedimos também por todos os irmãos hospitalizados, por todos os irmãos que agora se encontram em desencarne através dessa pandemia, que possam ser abençoados e acolhidos nos planos, nas esferas superiores, levados aos hospitais. E aqueles que se encontram adoentados, que também possam receber agora toda essa luz vindo por trazendo equilíbrio, compreensão, para que as suas dores sejam agora aplacadas. Pedindo também pelos médicos, enfermeiros, técnicos que trabalham e servem a todos um trabalho contínuo, que eles também possam receber a presença do Mestre Jesus, fortalecendo-os nessa função que desempenham. Paz, Mestre Jesus, é o que pedimos. Muita paz, serenidade e equilíbrio. Agradecemos mais uma vez, Mestre, por estar conosco durante essa noite, agradecendo aos nossos mentores espirituais, agradecendo a esses espíritos que estiveram todos aqui presentes. Pedimos que possa nos acompanhar durante toda a noite, durante o nosso descanso, o nosso repouso. Gratos que estamos e felizes com o coração pleno em alegria, nos despedimos. Mas pedimos, Mestre Jesus, se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, viu? A todos por estarem aqui comigo essa noite, me acompanhando, mesmo sendo de forma virtual. Agradeço bastante e como eu já disse essa noite, tudo passa. Daqui a pouco nós estaremos todos juntos novamente, né? Um abraço caloroso, mas no abraço físico. Agora eu deixo todos vocês um abraço carinhoso e fraterno virtual. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Até mais.